Eita, Jesus é bom, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus resgata. Quando ninguém nos vê, Jesus nos vê. Amém? Vamos trazer uma palavra que está em Romanos. Aleluia, Jesus. Romanos 7. No versículo 14. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a luta contra o pecado. A luta contra os pecados da carne. Amém? O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Amém, até aqui. Vamos ler mais 2 versículos aqui. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Os pecados da carne. A luta contra os pecados da carne. Tudo no mundo espiritual é regido por princípios e leis. E por que eu preciso confessar os meus pecados? Porque eu preciso colocar para fora. É o que a pastora Rita falou aqui na oração. A gente precisa colocar para fora tudo o que está encoberto. Trazer para a luz. Para que haja libertação. Para que haja cura. Em Provérbios 6,16 está escrito assim: pela verdade e pela misericórdia se expia a culpa. Pela verdade, por confessar, por ouvir a palavra, por entender a palavra. Muitas vezes a palavra sai daqui do altar e as pessoas às vezes se machucam. Mas o Espírito Santo, ele confronta a gente pela palavra. Às vezes o pastor fala uma palavra, às vezes no primeiro momento aquela palavra pode ser dura. E a pessoa pode pensar, isso aí não é para mim, eu sei o que eu estou fazendo. Não, é para a gente mesmo. Não é para quem ficou em casa, não é para quem não veio, é para quem Jesus trouxe. É para quem Ele trouxe até aqui, para que seja confrontado pela palavra. E se nós não agirmos com soberba, com orgulho, ao primeiro momento a verdade pode doer, porque a verdade ela dói, mas ela liberta. E quando nós aceitamos isso, nós caminhamos em direção à libertação. Porque a libertação, ela é para crente. Nós entendemos que nós precisamos de libertação. A libertação lá fora o povo ainda não entende, mas nós entendemos já. Nós entendemos e às vezes a pessoa fica pensando, eu não vou passar por processo de libertação, porque eu estou na igreja há 50 anos. É para nós a libertação, todos os dias. Precisamos, todos os dias, Jesus confronta a gente pela palavra. E todos os nossos erros, todas as culpas, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, vai colocar pela palavra, como um confronto. E nós precisamos aceitar, para que em nós haja libertação. Para que a gente possa fazer a diferença. Para que a gente não seja dominado pelos pecados. Amém? O diabo, ele trabalha muito com o sentimento de culpa e pela falta do perdão próprio. O diabo, ele, todos os dias, ele é decidido. Ele olha para cada um de nós e fala, eu vim para matar e eu vou matar. É assim que ele é. Ele não desanima, ele não senta para descansar,
ele não vai tomar um ar para depois voltar, não. Ele fica ali, 24/48. E ele sabe que ele já é um derrotado. Ele sabe que ele é um derrotado. Ele sabe o que aguarda ele. Ele sabe o futuro dele. Ele não tem. Nós sabemos qual é o futuro dele. Agora, o cristão, às vezes acontece qualquer coisa, uma luta, um problema que se levanta, o que acontece? Sabendo o Deus que nós temos. Porque olha o Deus que nós temos. Um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que nos libertou, que nos resgatou, que nos achou aonde ninguém nos viu. Esse é o nosso Deus, e nós sabemos aonde nós vamos morar com Ele. Nós sabemos que nós vamos reinar com Ele. Nós sabemos que vamos estar aos pés dEle. Nós sabemos que vamos nos juntar aos anjos em adoração. Nós sabemos o nosso futuro, mas nós desanimamos com a luta. E o diabo não. E ele já sabe que ele é derrotado. Então nós temos que nos levantar contra os pecados, contra as coisas que o diabo tem colocado na nossa vida, como uma igreja guerreira de libertação, homens e mulheres de libertação. Amém? Aleluia, Jesus. A libertação, ela vem através de confissão. A pessoa confessa, abandona o pecado e alcança a misericórdia. E o pecado que a pessoa encobre, o pecado que a pessoa deixa oculto, ela adoece. Ela adoece o corpo, ela adoece a alma. Em Tiago 5, 13 até o 16 está escrito assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. Então o problema não está na lei, pois a lei ela é boa, a espiritual é boa. Quem abre brechas é o homem. O Senhor Jesus, ele é muito educado. O Espírito Santo ele é muito educado. Quando ele quer alguma coisa da gente, ele espera a nossa decisão. O Senhor Jesus, ele está às portas e bate. Eu abro a porta para ele. Essa é a legalidade que ele tem para agir na nossa vida. O diabo, ele acha as brechas. Ele acha as brechas e aí ele entra e detona e destrói. É uma lei espiritual. Só entra através de brechas. Porque através das brechas ele consegue destruir. O problema está no homem, porque sabe o bem que precisa fazer. Nós sabemos o que nós precisamos fazer. Mas quem não faz, porque ainda está escravo do pecado. E se a pessoa conhece a palavra, ela peca conscientemente, porque ela sabe do erro que ela está cometendo. E se essa pessoa ela tem consciência do pecado que ela está cometendo, ela sabe que a lei de Deus é boa. Está dando para entender? Amém? Mas a lei de Deus, ela expõe o nosso pecado. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, tem os mandamentos. Honre pai e mãe, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher e nem os bens do seu próximo. Nós nunca saberíamos que isso tudo é pecado, se a lei, se a palavra não nos revelasse isso. Só que aí entra o diabo, distorcendo tudo, distorcendo toda a palavra. Entra através de brechas, porque só assim que ele consegue. A palavra diz, não cobice, aí a pessoa conhece a palavra, o diabo lança nela a cobiça, lança nela a inveja, a mentira. E olha a mentira. Um dos pecados que tem paternidade. Se a mentira é um pecado que tem paternidade, então o mentiroso é o quê? Lá em João 8,44, está escrito assim: pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade,
pois não há nele verdade alguma. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso, pai da mentira. E nós precisamos, é preciso que toda a igreja se livre de todos esses pecados da carne. Às vezes a pessoa, ela está na igreja, serve, ela está aqui, está no meio de todo mundo, mas ela ainda tem os pecadinhos dela, os pecadinhos de estimação. E ela vem fazendo a obra, vem servindo a Deus, mas ela vem carregando com ela o pecadinho dela. E olha só como que é a situação. A pessoa, ela se acostuma tanto com aquele pecado, que para ela já não faz diferença. Ela vai hoje pedir perdão, amanhã ela vai estar aqui de novo, fazendo as coisas para o Senhor, vida que segue. Mentira do diabo. É mentira. Ele prefere deixar a pessoa quietinha, enganada, porque ali está ganho. E às vezes a pessoa fala assim: eu fiz lá uma mentirinha, um pecadinho escondidinho, lá ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Ninguém se esconde de Deus. Aí a pessoa fala assim: nada a ver, não dá nada. Aqueles demônios aqui que o pastor sempre fala. O demônio do nada a ver e o nada a ver e não dá nada. Dá sim. E a consequência é grave. Porque se a gente peca com consciência, nós vamos responder por isso. Porque Deus vai perdoar. Se a pessoa se arrepender, Ele vai perdoar, Ele perdoa. Deus perdoa. Só que vai ter consequências. E é terrível as consequências. E a gente tem exemplo de pessoas que conhecem a verdade, e pessoas que estão na inocência ainda, que vêm para o Senhor Jesus. As pessoas que ainda estão na inocência, é muito mais fácil da gente lidar, porque a pessoa que ela conhece a palavra, que ela tem anos de igreja, ela vai querer afrontar a pessoa, ela não vai aceitar confronto pela palavra. Ela vai falar: não, eu sei o que eu estou fazendo, a graça de Jesus me basta. Eu conheço uma pessoa, é um parente meu, ele conhece a palavra, se criou na igreja, e eu tenho falado com ele, eu falo o tempo todo, mas ele fala assim: não tem problema não, eu continuo aqui do meu jeito, eu sei que Jesus me ama. Eu já conheço a palavra, Jesus me ama, eu sei que se Ele voltar, Ele vai me levar, porque Ele vai me avisar. Falei: então tá bom. Essas pessoas não adianta nem a gente discutir com elas, só orar e entregar na mão de Deus, porque elas não vão aceitar. Você vai ter que falar assim: então tá bom, Deus te abençoe, então continua orando, continua intercedendo para aquela pessoa, para que essa cegueira espiritual que o diabo causou nela caia por terra. Porque a pessoa que conhece a palavra, está no pecado, ela fica completamente cega. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou pecando, mas eu me arrependi. Arrependeu nada, porque no outro dia volta a fazer a mesma coisa. Não é arrependimento, é remorso. O arrependimento genuíno liberta. A pessoa nunca mais volta a cometer o mesmo pecado ou o mesmo erro. Mas o remorso não. O remorso dá agora, daqui meia hora ele passa. E a pessoa volta a cometer de novo o mesmo pecado. E vira uma bola de neve, um ciclo vicioso na vida da pessoa que nunca para. Até que uma hora o Senhor Jesus precisa expor a pessoa e falar: eu estou vendo. Eu estou vendo. A gente tem assim, na Bíblia, assim, um monte de exemplos de homens, né? Que falharam, mas que se arrependeram de coração. Mas mesmo o arrependimento não evitou que as consequências viessem sobre eles e eles passassem por elas. Às vezes a pessoa chega num pastor ou no seu discipulador e fala: pastor, eu pequei de novo, o senhor sabe, né? A carne é fraca. Só que ali a carne não é fraca, ali a carne é forte, porque ali a carne está vencendo.
Todos os dias ele está ali alimentando aquele pecado, aquele vício, aquela imundície do diabo. Então a carne é forte, ela não é fraca. Fraco está o espírito. Quando a gente vê assim o Senhor Jesus lá no Getsemane, quando ele chama os discípulos dele para orar com ele, porque ele estava passando por aquele momento de angústia, o que ele pede para eles? Que eles orem. Que eles orem com eles, mas eles não conseguem orar porque eles caem num sono profundo. E o diabo, ele age assim dentro da igreja. Cada vez que a palavra vai sair do altar, o diabo coloca sono. O diabo faz a pessoa querer se levantar e ir para fora, porque ele precisa que a pessoa não ouça a palavra. Porque a palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que estar atentos, temos que estar vigilantes como igreja do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala para os discípulos, mas eles dormem. E Jesus diz a eles assim: vigiai e orai, para que não entrem em tentação. E a gente não precisa entrar em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto. A carne é fraca, mas Jesus está falando que o espírito está pronto para orar a Deus, para buscar a face do Senhor. A carne, ela vai lutar a favor dela, porque ela não quer morrer, ela quer sobreviver, ela quer dominar. Então quem quer andar em vitória e vencer a carne, tem que ter disciplina, tem que ter uma vida de oração, tem que ter intimidade com Deus. O pecado, ele não é invencível. Temos um Deus poderoso que nos ama, odeia o pecado, mas nos ama. E se nós quisermos e decidirmos deixar o pecado, Ele nos ajuda. Mas o que nós precisamos é ter fé, porque nós somos salvos pela fé. Quando a gente vem para Jesus, se converte, começa a caminhar com Deus, nós vamos aprendendo, ouvindo a palavra, nas células, na igreja, deixando de fazer o que desagrada ao Senhor. A transformação, às vezes, ela não é instantânea, porque precisa de um tempo, um processo de libertação. Mas por isso tem as reuniões de libertação. Então a pessoa pode vir, pode fazer ali, pode falar com o pastor, com o discipulador, e pode fazer o processo da libertação dele, vir nos cultos, receber a oração. Culto de libertação é remédio para quem precisa, para quem precisa de cura, para quem precisa de libertação. Sexta-feira tem remédio nessa igreja, em nome de Jesus. Mas mesmo assim tem coisas que, mesmo mexendo, mesmo lutando contra, fica ali sobrevivendo, aqueles pecadinhos escondidos, os inimigos do coração, a mágoa, a falta de perdão, a amargura. Todos os outros foram derrotados, mas tem um ali que resiste, tem um resistente. Mas mesmo os mais resistentes caem, em nome de Jesus. Os mais resistentes são vencidos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 12: aquele que está em pé, cuide para que não caia. O que ele está falando? Aquele que está em pé, cuide. Ele está dando uma advertência: cuide para que não caia. Então é possível não cair, se nós estivermos atentos à palavra do Senhor, estivermos vigiando, estivermos orando, em comunhão, em consagração. E Jesus nos ensina a orar, né? Tem a oração de Jesus, que Ele fala: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Tem muitos exemplos na Bíblia. Lá em 1 Coríntios 10, 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O tentador é o diabo, e ele vai fazer o trabalho dele direitinho. Ele lança a tentação, ele lança a seta, ele lança o que ele tiver na mão. Ele precisa matar, então ele vai vir com tudo. Mas não vai pegar ninguém pela mão. Não vai obrigar ninguém a cair em tentação.
Ele vai lançar, mas a gente cai se a gente quiser. Porque nós conhecemos a palavra, conhecemos o Senhor Jesus e sabemos quem é o nosso Deus. E sabemos que Ele é o nosso suporte, Ele segura a nossa mão, para que a gente não volte a fazer o que nós fazíamos lá quando nós somos resgatados. Deus não vai permitir tentação maior do que a nossa capacidade de resistir. Então, toda tentação, ela pode ser resistida. Nós precisamos viver no Espírito, ser fortalecidos com oração e jejum, viver uma vida em santidade. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo a desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do teu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado. Amém? Nós vamos terminar com uma leitura da Bíblia aqui, porque se nós vivemos em espírito, se nós vivemos para o Senhor Jesus, se nós deixamos o pecado, se nós rejeitamos, abandonamos a mentira, deixamos os pecadinhos ali, o pecadinho pequenininho que a gente acha que não vai fazer efeito nenhum na nossa vida. Mas ele vai. Ele começa, ninguém tropeça em pedra grande, começa com a pedrinha pequena. Então a gente tem que estar sempre atento. Em Romanos 7 mesmo, no versículo 24. Está escrito assim, quem tem a Bíblia pode... É no mesmo capítulo, só ir um pouquinho para frente lá. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Mas agora, continuando lá no 8 agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Sabe, eu vejo que é muito fácil. As pessoas assim com muito tempo de, assim, o pastor tem colocado lá, colocou nos líderes lá um livro lá, um texto para a gente dar a opinião da gente lá. E é muito fácil, né? As pessoas que têm muito tempo de igreja, elas se perderem no meio do caminho. Entra soberba. Nós não somos nada. Quem faz tudo é o Espírito Santo. Se não fosse Ele, nem vida havia em nós. A gente não consegue acordar de manhã se Ele não nos despertar e nos dar a graça de mais um dia de vida. Sabe? E as pessoas, com o tempo assim, elas vão tratando as coisas meio assim, de qualquer jeito, fazendo a obra de qualquer jeito. Perde o temor ao Senhor. Perde o temor e o tremor. Porque subir no altar do Senhor não é fácil. Para mim não é. Falar a palavra do Senhor que é santa, que é a verdade. É só Jesus, é só o Espírito Santo que pode capacitar a gente. Sabe? Então assim, tudo, não importa o tempo de igreja. Não importa o que está acontecendo na tua vida, se você precisa deixar coisas que lá do passado, coisas que você errou, que às vezes não tem coragem de falar. Ore para o Senhor. Fala, Senhor, eu preciso confessar. Eu preciso me libertar, eu preciso liberar coisas que me prendem no passado. Porque eu não quero ser escrava do pecado. Eu não quero viver debaixo da lei do pecado, mas sim debaixo da lei de Jesus, debaixo da palavra dEle. Porque a palavra dEle liberta. E nós temos que estar atentos a isso. Atentos o tempo todo.
Se precisamos de ajuda, não precisamos nos envergonhar. Porque vergonha é permanecer no pecado, sendo pisado pelo diabo. Isso é uma vergonha. Agora, se libertar, ser livre em Cristo Jesus não é vergonha. Ter liberdade em Cristo é a melhor coisa que alguém pode ter. Não há nada que se compare à liberdade que vem do Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Casa, que o grande amor, que a graça do nosso maravilhoso e Salvador Jesus Cristo seja conosco e que o seu Consolador, o Espírito Santo, continue conosco em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Vamos com Jesus. Deus abençoe você que está em casa. Deus abençoe, povo. Amém?